Bíblia completa em um ano, 31º dia. Levítico 4. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. É isso que devem fazer aqueles que pecam sem intenção, quebrando algum dos mandamentos do Senhor. Se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre todo o povo, apresentará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Trará o novilho perante o Senhor à entrada da tenda do encontro, colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor em frente à cortina interna do santuário. Em seguida, o sacerdote colocará um pouco de sangue nas pontas do altar de incenso perfumado que está na presença do Senhor dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Depois, removerá toda a gordura do novilho a ser apresentado como oferta pelo pecado, incluindo a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Removerá todas essas partes junto com os rins, como se faz com os animais apresentados como oferta de paz, e queimará tudo no altar do holocausto. Mas o que restar do novilho, o couro, a carne, a cabeça, as pernas, os órgãos internos e os excrementos, ele tomará e levará para um lugar cerimonialmente puro, fora do acampamento, onde são jogadas as cinzas. Ali sobre um monte de cinzas, queimará os restos num fogo feito com lenha. Se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Quando perceber seu pecado, o povo trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará à entrada da tenda do encontro. As autoridades da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e o matarão diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente à cortina interna. Em seguida, colocará um pouco do sangue nas pontas do altar que está na presença do Senhor, dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Depois, removerá toda a gordura do novilho e a queimará no altar, como se faz com o novilho apresentado como oferta pelo pecado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo povo e eles serão perdoados. Então o sacerdote tomará o que restar do novilho, levará para fora do acampamento e o queimará ali, como se faz com a oferta pelo pecado. Essa oferta é pelo pecado de toda a comunidade de Israel. Se um dos líderes do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, mas não se der conta disso, ainda assim será culpado. Quando perceber seu pecado, o líder apresentará como oferta um bode sem defeito, colocará a mão sobre a cabeça do bode e o matará diante do Senhor, no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. É uma oferta pelo pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue derramará na base do altar. Em seguida, queimará no altar toda a gordura do bode, como se faz com a oferta de paz. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo líder e ele será perdoado. Se outra pessoa do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Quando perceber seu pecado, ela apresentará como oferta pelo pecado uma cabra sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida, removerá toda a gordura da cabra, como se faz com a oferta de paz, e queimará sobre o altar, como um aroma agradável ao Senhor. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada.
Se alguém trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deverá ser sem defeito. A pessoa colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue derramará na base do altar. Em seguida, removerá toda a gordura da ovelha, como se faz com a gordura do cordeiro apresentado como oferta de paz, e a queimará no altar como oferta especial apresentada ao Senhor. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada. Levítico 5. Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de que tenha visto, ou seja, de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado e deverá ser castigado por causa do seu pecado. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo cerimonialmente impuro, como o cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, um animal doméstico ou um animal que rasteja pelo chão, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua contaminação e culpa. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo que o torne impuro, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua culpa. Se alguém, mesmo sem saber, fizer um voto impensado de qualquer tipo, para o bem ou para o mal, quando perceber a imprudência do voto, deverá reconhecer sua culpa. Quando alguém perceber sua culpa em qualquer um desses casos, deverá confessar seu pecado. Como castigo pelo pecado, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho. É uma oferta pelo pecado, com a qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará ao Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos como castigo pelo pecado. Uma das aves será para a oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. Ela as entregará ao sacerdote, que apresentará a primeira ave como oferta pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave, mas não arrancará a cabeça. Em seguida, aspergirá os lados do altar com um pouco do sangue da oferta pelo pecado e deixará o sangue restante escorrer para a base do altar. É uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote preparará a segunda ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa e ela será perdoada. Se a pessoa não tiver condições de oferecer sequer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará 2 litros de farinha da melhor qualidade como oferta pelo pecado. Uma vez que é uma oferta pelo pecado, não misturará azeite com a farinha, nem acrescentará incenso. Trará a farinha ao sacerdote, que pegará um punhado como porção memorial e queimará a porção no altar, sobre as ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Desse modo, o sacerdote fará expiação por aqueles que forem culpados de algum desses pecados, e eles serão perdoados. O restante da farinha será do sacerdote, como se faz com uma oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer um delito religioso, violando mesmo sem intenção algum mandamento sobre as coisas consagradas ao Senhor, deverá trazer ao Senhor uma oferta pela culpa. A oferta será um carneiro sem defeito do seu próprio rebanho, calculado em prata, de acordo com o ciclo do santuário. A pessoa pagará uma indenização referente ao delito religioso que cometeu, com um acréscimo de 1/5 do valor. Quando entregar o pagamento ao sacerdote, ele fará expiação pela pessoa com o carneiro sacrificado como oferta pela culpa, e ela será perdoada. Se alguém pecar, quebrando alguns dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado e será castigado por causa do seu pecado. Como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado não intencional que a pessoa cometeu e ela será perdoada. Essa é uma oferta pela culpa, pois a pessoa certamente se tornou culpada diante do Senhor. Levítico 6. Então o Senhor disse a Moisés: quando alguém pecar enganando seu próximo, também estará cometendo um delito contra o Senhor. Se esse alguém for desonesto num negócio que envolve depósito como garantia,
ou roubar ou praticar extorsão, ou encontrar um objeto e negar que o encontrou, ou mentir depois de jurar, dizer a verdade a respeito desse pecado, ou alguma prática semelhante, será culpado pelo pecado que cometeu, devolverá o que roubou, ou o valor que extorquiu, e o depósito que foi feito como garantia, ou o objeto perdido que encontrou, ou qualquer outra coisa que tenha obtido com falso juramento. Fará restituição, pagando a pessoa prejudicada com um acréscimo de 1/5 do valor. No mesmo dia, apresentará uma oferta pela culpa. Como oferta pela culpa para o Senhor, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer desses pecados que tenha cometido. Então o Senhor disse a Moisés: Dê a Arão e a seus filhos as instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso. Nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Estas são as instruções para as ofertas de cereal. Os filhos de Arão apresentarão essa oferta ao Senhor diante do altar. O sacerdote de serviço pagará da oferta de cereal um punhado de farinha da melhor qualidade, umedecido com azeite, junto com todo o incenso, e queimará essa porção memorial no altar como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos poderão comer o restante da farinha, mas deverão assá-la sem fermento e comê-la num lugar sagrado dentro do pátio da tenda do encontro. Lembrem-se de que essa oferta nunca deverá ser preparada com fermento. Eu a dei aos sacerdotes como porção das ofertas especiais apresentadas a mim. É santíssima, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens descendentes de Arão poderão comer das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É seu direito permanente de geração em geração. Qualquer pessoa ou objeto que tocar nessas ofertas se tornará santo. Então o Senhor disse a Moisés: No dia em que Arão e seus filhos forem ungidos, apresentarão ao Senhor a oferta padrão de cereais de 2 litros de farinha da melhor qualidade, metade pela manhã, metade à tarde. Misture-a cuidadosamente com azeite e cozinhe-a numa assadeira. Corte em fatias a oferta de cereal e apresente-a como aroma agradável ao Senhor. A cada geração, o sacerdote ungido que suceder Arão preparará essa mesma oferta. Ela pertence ao Senhor e será totalmente queimada. Essa é uma lei permanente. Todas as ofertas de cereal do sacerdote serão totalmente queimadas. Nenhuma parte poderá ser consumida como alimento. O Senhor disse a Moisés: Dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para a oferta pelo pecado. O animal apresentado como oferta pelo pecado é oferta santíssima e será morto diante do Senhor, onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote que apresentar o sacrifício como oferta pelo pecado comerá sua porção num lugar sagrado dentro do pátio da tenda do encontro. Qualquer pessoa ou objeto que tocar a carne do sacrifício se tornará santo. Se o sangue do sacrifício respingar na roupa de alguém, a peça manchada será lavada num lugar sagrado. Se for usada uma panela de barro para cozinhar a carne do sacrifício, terá de ser quebrada em seguida. Se for usada uma panela de bronze, terá de ser esfregada e bem enxaguada com água. Qualquer pessoa da família dos sacerdotes poderá comer dessa oferta. É a oferta santíssima. Mas a oferta pelo pecado não poderá ser comida se o sangue for levado à tenda do encontro como oferta para fazer expiação no lugar santo. Nesse caso, será totalmente queimada no fogo. Bíblia completa em um ano, final do 31º dia.